imensidão, nossa vida do Senhor mais amores, ó Pátria amada da salvação, Brasil, meu amor eterno seja assim, olá para o teu sempre estrelado, bendito o grande ouro dessa flama, quase no futuro e glória do passado, mas sermos a justiça clama forte, terás comigo teu não foge a luta, nem tem ninguém que adora a própria morte, terá morada, entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Declaro instalada a segunda Vara Federal da Circunscrição Judiciária de Maringá. Anuncio a presença e convido para comparecer, para compor a mesa dos trabalhos, Dom Murilo Krieger, arcebispo metropolitano de Maringá. Solicito a leitura da ata de instalação. De ordem do excelentíssimo senhor vice-presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no exercício da presidência, juiz Teori Albino Zavascki, neste momento faço a leitura da ata da solenidade de instalação da segunda Vara Federal da Circunscrição Judiciária de Maringá. Aos 8 dias do mês de outubro de 1998, às 17 horas, na rua 15 de novembro, 734, na cidade de Maringá, foi instalada a segunda Vara Federal da Circunscrição Judiciária de Maringá, criada pela Lei número 9.664, de 19 de junho de 1998, publicado no Diário Oficial da União, seção 1, em 22 de junho de 1998, página 13. Presentes as autoridades: excelentíssimo senhor Teori Albino Zavascki, vice-presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no exercício da presidência. Excelentíssimo senhor Manuel Lauro Volkmer de Castilho, corregedor-geral do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Excelentíssimo senhor Mestre Cordeiro, juiz federal, diretor do Foro da Seção Judiciária do Paraná. Excelentíssimo senhor José Giacomo Ximenes, juiz federal substituto, diretor do Foro da Circunscrição Judiciária de Maringá, bem como demais autoridades dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Nada mais havendo, eu, Sônia Mara Elias Gomes, diretora de Secretaria da Primeira Vara Federal da Circunscrição Judiciária de Maringá, fiz constar e lavrei este termo. Passo a palavra ao excelentíssimo senhor juiz federal substituto, doutor José Giacomo Ximenes, diretor do Foro da Circunscrição Judiciária de Maringá. Estamos honrados com a presença de vossas excelências em nossa casa. O prestígio de vossas excelências engrandece essa solenidade de instalação da segunda Vara da Justiça Federal de Maringá. É um momento emocionante para mim, pessoalmente. É uma conquista muito importante para a comunidade da grande região de Maringá. É mais uma vitória significativa no caminho da democracia. É um momento emocionante para mim, permitam-me dizer, porque nasci nessa região, trabalhei e estudei em Maringá, e agora tenho a elevada satisfação de participar dos atos de instalação da segunda Vara da Justiça Federal nessa cidade. É uma conquista muito importante para a comunidade maringaense, porque a cidade ganha mais um órgão federal especializado em composição de litígios, com quadro funcional previsto de 20 servidores e 2 magistrados federais, todos selecionados em rigorosos concursos públicos, trazendo fundada esperança de melhoria, especialmente quanto à rapidez na prestação jurisdicional.
É mais uma vitória significativa no caminho da democracia. Porque, senhores e senhoras, abre-se mais um espaço público organizado para o exercício da cidadania, onde o povo poderá exigir do Estado juiz a realização de seus direitos, a proteção legal de seus interesses, participar na construção de uma sociedade mais justa, continuar a eterna busca do bem comum. O trabalho de muitas pessoas permitiram a realização dessa conquista. Generalizando ao máximo, chegamos à conclusão que temos a participação de todo o povo brasileiro nesta obra, porque instala-se um órgão do Poder Judiciário Federal, criado por lei federal e mantido com recursos financeiros da Federação, arrecadados em todo o território brasileiro. A intensa generalização, entretanto, senhores, não faz justiça. É momento oportuno de destacarmos os nomes de personalidades que colaboraram irrestritamente, até além de suas obrigações funcionais, em benefício da Justiça Federal de Maringá, mesmo ciente do risco de graves esquecimentos. Em ordem de tempo, lembramos o nome do saudoso juiz federal José Carlos Cal Garcia, antes cidadão maringaense, advogado e primeiro reitor da Universidade Estadual de Maringá, que em poucas palavras, como juiz e presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, garantiu a criação da Justiça Federal de Maringá e a instalação da primeira vara federal nessa cidade. Citamos, ainda na mesma ordem de tempo, os nomes dos juízes Gilson Angaro Dipe, juiz Pedro Máximo Baim Falcão, Fábio Bittencourt da Rosa, ex-presidente e ex-corregedor-geral do Tribunal, sempre grandes incentivadores da Justiça Federal em Maringá. Agora, destacamos com especial entusiasmo o nome dos atuais dirigentes do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Juíza Ellen Grace Northfleet, digníssima presidente. Juiz Teori Albino Zavascki, digníssimo vice-presidente. E juiz Manuel Lauro Volkmer Castilho, digníssimo corregedor-geral, que, com a ousadia própria dos espíritos progressistas, não mediram esforços para a continuidade do processo de interiorização da Justiça Federal e para a instalação dessa segunda vara em tempo recorde. Lembramos ainda os seguintes nomes: juiz Nefe Cordeiro, digno diretor do Foro da Secção Judiciária do Paraná, incansável e exemplar administrador. Juiz Fernando Quadro da Silva, diretor do Foro dessa circunscrição por mais de 4 anos, até julho próximo passado, verdadeiro credor pela consolidação da Justiça Federal em Maringá, posteriores reformas e ampliações. Ex-prefeito Saíde Felício Ferreira, que oportunizou em sua gestão, com parceria do Legislativo Municipal, a cessão de uso real deste prédio à Justiça Federal e a construção de área suficiente visando futuras ampliações. Prefeito Jairo Gianotto, comandante que não mediu esforços para concretizar a instalação da segunda vara, sempre muito bem assessorado pelo procurador jurídico do município, Dr. Otávio Salvatore. Presidente da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Nelis Vieiras da Silva, combativo defensor dos interesses da classe e dos bons propósitos da justiça. Temos certeza, a comunidade maringaense agradece a instalação da segunda vara federal. Entretanto, senhores e senhoras, o potencial econômico de nossa cidade, o enorme número de processos movimentados na circunscrição, permitem vislumbrar que, mesmo com a instalação da segunda vara, mesmo com a costumeira dedicação dos juízes e servidores da circunscrição, ainda não chegaremos ao nível de eficiência desejável na prestação do indispensável serviço de justiça. Então, excelências, no finalzinho dessa modesta fala, ousamos deixar publicamente registrado, desde já, o pedido de criação e instalação da terceira vara federal em Maringá, para fazer mais e melhor justiça. Muito obrigado. Minha palavra agora, o excelentíssimo senhor juiz Nefe Cordeiro,
diretor do Foro da Seção Judiciária do Estado do Paraná. Temos a honra e o prazer de ter entre as prioridades de instalações de varas federais a Vara Federal de Maringá, que é a primeira, senhor prefeito, a ser instalada em nosso estado. Entre tantas necessidades, entre tantas prioridades, Maringá, por sua pujança, por seu crescimento, pela quantidade de feitos em andamento nesta circunscrição, mereceu essa atenção de prioridade. E isso foi bem observado por nosso tribunal. Ao lado dessa satisfação de podermos contar com a prioridade na instalação da Vara Federal de Maringá, o que vai produzir certamente reflexos imediatos numa melhor produtividade da Justiça Federal nessa circunscrição, que tem cerca de 12 mil processos em andamento, um volume quase impossível de ser controlado, mas que mesmo assim era dominado por Dr. Giacomo, Dr. Fernando até recentemente, e pelos servidores dessa circunscrição. Além dos reflexos imediatos dessa instalação, dessa nova vara, temos também um prazer adicional de trazer uma homenagem a um ente querido por Maringá e querido pela Justiça Federal, que é Dr. José Carlos Cal Garcia. Tivemos oportunidade na semana passada de realizar uma jornada de estudos jurídicos em Curitiba, organizada por juízes federais, colegas do Dr. José Carlos Cal Garcia, que pela admiração que nutriam e nutrem, fizeram questão de homenageá-lo naquele ato. Essa homenagem é novamente realizada nesse dia, através do Fórum de Maringá, denominado Fórum José Carlos Cal Garcia. As homenagens deveriam se suceder interminavelmente pela pessoa, pelos exemplos de vida que foi. Rapidamente, José Carlos Cal Garcia nasceu em 9 de abril de 1928, na cidade de Salvador, Bahia, lá se formando em Direito e especializando-se após em Direito do Trabalho na Universidade de Tucumã, Argentina. Obteve o grau de doutor em Ciências Humanas na Universidade Federal de Santa Catarina e de livre docente em Direito Constitucional na mesma universidade. Foi solicitador acadêmico, advogado militante já em Maringá por longos períodos, onde atuou também como procurador do município e presidente da subseção da OAB local. Publicou livros de matéria trabalhista e civil, artigos, teses jurídicas, inúmeras conferências, foi condecorado com a Ordem Nacional do Mérito Judiciário do Trabalho e aqui, em Maringá, teve a oportunidade de desenvolver com mais afinco a sua dedicação ao magistério. Não tenho contato direto com a Universidade de Maringá, mas reconheço entre os presentes integrantes daquela instituição tão consagrada e sei do apreço que mereceu e merece José Carlos Cal Garcia, primeiro reitor daquela instituição, chefe de departamentos diversos, diretor da Faculdade de Direito também. E em 1984, Cal Garcia ingressou na Justiça Federal, na 6ª Vara de Curitiba, onde chegou a diretor do Foro, integrante do Tribunal Regional Eleitoral, e em 1989 passou a integrar a primeira turma do então criado Tribunal Regional Federal da 4ª Região, onde foi vice-presidente e presidente em 1991 a 1993. Cal Garcia findou seus dias na atividade de advocacia que tanto gostava e tão bem exercia. Tivemos, como eu disse na semana passada, a oportunidade de homenagear Cal Garcia. Lembramos de fatos que muitos nos marcaram. Pessoalmente conheci Cal Garcia já como presidente do tribunal quando ingressei na Justiça Federal em 92 e tive a oportunidade de conhecer o presidente dinâmico, ágil, dedicado que foi Cal Garcia. Em sua gestão, a 4ª Região caracterizou-se pela revolução da interiorização e teve entre as suas principais metas esta cidade, sua cidade de coração, Maringá, que fez questão de vir inaugurar pessoalmente, além de outra cidade que lhe era muito cara, a cidade de Guarapuava.
Tive a oportunidade, então, até de ser o primeiro juiz federal em atuação em Maringá por um curto período, até que o Dr. Fernando Quadros da Silva viesse para a titularidade dessa vara. Posteriormente, a gestão de Cal Garcia continuou a Justiça Federal e continua até hoje com esse processo de interiorização, de tornar-se mais próximo da comunidade, de tornar mais ágil a sua produtividade. Conheci Cal Garcia, cidadão paranaense, baiano de nascimento, mas com alma, como dizemos em nossa placa, com alma de Maringá, e cidadão maringaense. Conheci posteriormente o já aposentado, mas sempre ativo e combativo advogado Cal Garcia, agora, então, nas constantes lutas de ações, de esforços, de prazos, de ideias novas, da rotina nada tranquila, mas nobre e dignificante da classe dos advogados. Lembro, em especial, e não consigo fugir à ideia novamente, do homem forte que foi Cal Garcia, inclusive em seus momentos derradeiros de luta contra a doença que o vitimou. E que me dizia pessoalmente, e volto a lembrar a ideia, de que mesmo ao ser advertido de que com o tratamento da doença poderia ter que passar por dolorosos tratamentos de quimioterapia, de radioterapia, quem sabe até amputar a perna, ele me disse que na hora, se o médico lhe falasse isso, ele ia perguntar: e por que não fez? Por que ainda não tomou providências? Seu desejo de luta, seu desejo de permanecer com seus entes queridos, sua força, foi um exemplo que muito me marcou. E seu exemplo de vida, seu exemplo como profissional, é um exemplo a todos nós, cidadãos de Maringá, juízes federais, professores, integrantes da comunidade. Era um juiz dedicado, um professor protetor, um administrador incansável. Era um homem de grande cultura, de atividades constantes, afável no trato. Era e será sempre um exemplo. E quero frisar que, embora tenhamos denominado de homenagem a Dr. José Carlos Cal Garcia, na verdade, houve até uma situação de paradoxo, de erro incrível, porque a homenagem é nossa. A homenagem é nossa da Justiça Federal em ter este nome, agora integrando como denominação do nosso foro de Maringá. Senhoras e senhores, a Justiça Federal está feliz com essa segunda vara e está trazendo sua homenagem, sentindo-se homenageado com o novo fórum Dr. José Carlos Cal Garcia. Obrigado. Passa a palavra ao excelentíssimo senhor Dr. Leles Vieira dos Santos, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Maringá. Dona Helena Garcia, a senhora, as homenagens da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Maringá, e também da seccional do Paraná. Tive o privilégio e a honra de ser designado pelo Dr. Edgar Luiz Cavalcante Albuquerque para aqui representá-lo. Em sua pessoa, eu quero cumprimentar e homenagear todas as autoridades aqui presentes, todas as pessoas aqui presentes, colegas e outros cidadãos da nossa querida Maringá. Diante de uma plateia tão seleta, se aplica a todo rigor que o discurso deve ser caracterizado por 2 Bs. Tem que ser bom e breve. Mas, se for breve, dizem que nem precisa ser bom. Então eu procurarei pelo menos ser breve. A Ordem dos Advogados do Brasil sente-se honrada em estar participando desta solenidade. A Ordem está grata à presidência do Tribunal Federal pela instalação dessa vara.
está grata e o Dr. Edgar pediu que eu transmitisse os agradecimentos pelos expedientes que visaram instalar o protocolo integrado no âmbito da Justiça Federal. Realmente é preciso que isso aconteça e aconteça até com mais celeridade, porque, como disse Rui Barbosa, justiça atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta. Portanto, senhor vice-presidente, nós queremos aqui ratificar o pedido do doutor José Jacome, no sentido de que seja implantado o mais rápido possível a terceira vara federal, porque nós somos sabedores de que o excelentíssimo senhor prefeito aqui presente, inclusive, já disponibilizou as instalações necessárias para tanto. Então a OAB pede encarecidamente e quer essa terceira vara. Veja, Vossa Excelência, Londrina é uma cidade que não chega a ter o dobro da população e de serviço de Maringá, e lá já existem 6 varas. Nós não podemos ficar com apenas 2. É a reivindicação que ora deixamos aqui registrada. O momento é de agradecimento, o momento é de festa, mas a OAB, por mim aqui representada, não pode deixar escapar uma oportunidade dessa, diante de pessoas tão importantes, de altas autoridades de nossa República, representantes de um dos mais importantes de seus poderes, do Poder Judiciário, para dizer do seu inconformismo, da sua até indignação com o que vem acontecendo neste país. É a Ordem dos Advogados do Brasil, tendo por finalidade a defesa da Constituição, a defesa dos direitos humanos, a defesa da justiça social, e compete a ela zelar pelo aprimoramento das instituições democráticas. E, lamentavelmente, a gente viu agora, recentemente, episódios que nos deixam até desanimados. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, como disse Clóvis Rossi, colunista da Folha de São Paulo, despindo a toga e vestindo a camiseta de cabo eleitoral, Fernando Henrique Cardoso, quando disse que era indispensável a eleição dele para que o Brasil prosperasse. Não podemos de maneira alguma ficar silentes diante de fatos como esse, de fatos como se aconteceu na Bahia com o ex-governador Valdir Pires, candidato ao Senado. As evidências apontando que foi roubado, que aquela eleição foi fraudada. Entrou com pedido de recontagem de votos e já decorridos 4 anos ainda não está julgado o seu processo. E aquele que se beneficiou com toda a certeza da fraude, tornou-se senador, tornou-se e é ministro de Estado, e animado por aquela fraude, por aquele incentivo, pela inoperância no caso do Poder Judiciário, fazendo campanha como ministro para a reeleição de Fernando Henrique Cardoso, encaminhando quase 18 milhões de cartas aos aposentados com propaganda eleitoral. A OAB não pode ficar silente, e aqui manifesto também o meu desagrado com o Conselho Federal da nossa OAB, que ficou silente diante da compra de votos para a emenda da reeleição de Fernando Henrique Cardoso. Mas nós acreditamos ainda no Poder Judiciário. Nós nos recusamos a acreditar que acontece aquilo que Rui Barbosa disse, de tanto ver triunfar as minoridades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer as injustiças, de tanto ver agigantarem-se os poderes das mãos dos maus. O homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. Nós nos recusamos a acreditar que esse país chegou a esse ponto.
E o que nos anima a assim acreditar é quando nos deparamos com um manifesto como este, que chegou em nossas mãos há meses atrás. Nós até fizemos e pedimos que a imprensa fizesse uma matéria a respeito. É aquele expediente em que uma pleiade de juízes federais, naquela oportunidade ainda com poucas assinaturas, mas que se insurgiram, se rebelam contra essa enxurrada de medidas provisórias, dizendo que o Poder Executivo, e é uma grande verdade, tornou-se o maior legislativo da nossa nação. E medidas provisórias sem os requisitos constitucionais da urgência e da relevância. Então, diante de um manifesto como esse, a OAB se sente encorajada a continuar lutando para cumprir as suas finalidades. Meus parabéns aos signatários desse manifesto, as homenagens da OAB. E vamos sim lutar por justiça, não nos esquecendo, como ainda disse Rui, onde não houver Deus, não haverá a justiça. Então que Deus nos ilumine a todos, aos mandatários desse país, para que realmente sejam aprimoradas as nossas instituições e venha acontecer a verdadeira justiça social, a verdadeira justiça para poderosos e para os humildes. Muito obrigado. Juntamente com a instalação da segunda Vara Federal de Maringá, está sendo inaugurado hoje também um novo posto da Justiça, um novo posto da Caixa Econômica Federal, que prestará os serviços de apoio à Justiça Federal. Por isso, quero conceder a palavra ao seu superintendente de negócios aqui na Regional de Maringá, o senhor Gilmar Marcos Falquete. Tem a palavra. É com muita satisfação que reinauguramos nesta tarde uma nova unidade da Caixa em Maringá, modernizada, ampliada e mais ágil, com o propósito único de melhorar nosso atendimento à Justiça Federal, grande parceira institucional da Caixa em todo o país e particularmente em Maringá, cujo relacionamento de muitos anos se fortalece a cada dia. Prova disso é a cessão pela Justiça Federal desse precioso espaço onde instalamos nossa unidade. E certamente juntos, Caixa e Justiça Federal, na pessoa de seus representantes, estaremos contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da nossa sociedade, missão maior da nossa empresa. Muito obrigado, meritíssimo juiz Giacomo, que proporcionou essa oportunidade do espaço aqui na nossa cidade. Outro fruto desta parceria é o convênio recentemente assinado com a Caixa e a Justiça, que beneficiará os servidores da Justiça Federal, denominado Convênio Caixa do Trabalhador, o qual permitirá oferecer condições especiais nos vários produtos em que a Caixa opera, tais como os financiamentos da casa própria, o seu cheque especial, o cartão de crédito, seguros, enfim, colocando à disposição de todos os colaboradores da Justiça Federal uma vasta gama de produtos e serviços, graças à solidez do nosso relacionamento e à visão dos nossos líderes. Temos a certeza de que, com essa nova casa, atenderemos melhor o público que diariamente necessita dos nossos serviços, mas não apenas isso. Esperamos também estar dando nossa parcela de contribuição para o engrandecimento dessa instituição, que é motivo de orgulho e respeito por todos nós brasileiros, a Justiça Federal. Muito obrigado. Tenho a honra de passar a palavra agora ao prefeito municipal, Jairo Zanotto. Para nós, doutor Zavascki, é uma satisfação muito grande recebê-lo em nossa cidade, juntamente com os demais juízes. É um momento importante para a nossa cidade e para a nossa região. Como já foi dito, hoje apenas com uma vara funcionando, iniciando de segunda, são 12 mil processos
em andamento, mais 4.000 processos aproximadamente junto ao tribunal. Com isso, há um acúmulo e, com certeza, é impossível para a Justiça Federal poder desempenhar realmente a sua atividade e, com certeza, sobrecarrega aos nossos juízes, que por mais esforços que tenham, por mais dedicação que tenham, é humanamente impossível. Mas hoje, com a instalação da segunda vara, com certeza iniciamos um processo também para a instalação da terceira vara. Saiu a primeira, com muita dificuldade, saiu a segunda e, com certeza, o tribunal vai nos beneficiar também com a instalação da terceira vara. O município tem dado a infraestrutura necessária para isso, e é de nossa obrigação. Nós hoje, Maringá é uma cidade polo, que abrange uma vasta região e que depende da Justiça Federal, e isso sobrecarrega então a nossa cidade e a nossa Justiça Federal aqui implantada. Mas com certeza nós vamos poder ser beneficiados dentro de pouco tempo com essa terceira vara. Não é uma cobrança, mas é apenas uma necessidade que nós sentimos. E todo o povo brasileiro hoje busca realmente o seu direito pleno de cidadania. E não existe direito pleno de cidadania se não existir justiça também plena, justiça ágil e rápida. Nós queremos cumprimentar a família Cal Garcia. José Cal Garcia, sem sombra de dúvida, cidadão maringaense, uma pessoa que nós, desde a infância, aprendemos a admirar e a reconhecer o seu trabalho e a sua dedicação pela nossa cidade. Sabemos do amor que ele nutria pela cidade de Maringá. Um grande prestador de serviço a essa comunidade. Diretor da Faculdade de Direito, professor, primeiro reitor da nossa universidade. E até hoje ainda ela tem algumas características deixadas pelo nosso amigo e companheiro Cal Garcia. Esta é uma pequena homenagem, mas é uma homenagem feita pela Justiça Federal e pelo município de Maringá com muito amor, muita dedicação. Realmente, se tivéssemos mais amigos, se tivéssemos mais parceiros, como tivemos em José Cal Garcia, com certeza esta cidade se transformaria mais rapidamente do que se transformou até hoje. A nossa universidade é um orgulho e muito devemos ao seu trabalho, à sua dedicação e ao seu companheirismo. Então, recebam essa pequena homenagem, é mais uma homenagem realmente da comunidade maringaense e também da Justiça Federal brasileira pelos relevantes serviços prestados por ele, a nossa comunidade e a nossa cidade. Queremos então cumprimentar e desejar realmente que possamos cada vez mais estreitar esse laço de parceria entre o município e a nossa Justiça Federal. Um abraço a todos, obrigado. Excelentíssimo senhor prefeito Jairo Zanotto, prefeito privilegiado porque é prefeito de uma cidade privilegiada. Conversando antes do início dessa cerimônia, Sua Excelência me dizia aquilo que nós, chegando hoje e caminhando pelas ruas dessa cidade, por seus parques, constatamos no primeiro momento. Os cidadãos de Maringá são pessoas privilegiadas porque vivem numa cidade privilegiada. Gostaria de saudar a pessoa de Vossa Excelência, todas as pessoas, todas as autoridades, todos os colegas juízes, que, honrando sobremaneira
a Justiça Federal se fazem presentes nessa cerimônia. Prezada Dona Helena Garcia, amiga de muito tempo, esposa, companheiro e colega, juiz Carlos Garcia, que a partir de hoje é o nome desse foro federal. Com a instalação da segunda vara da circunscrição judiciária de Maringá, damos continuidade a uma série de solenidades semelhantes, cujo objetivo é a implantação e entrega às comunidades locais das 50 varas federais criadas pela Lei 9.664, de junho de 1988. Cumpre ressaltar que, para a aprovação da medida legislativa de tão largo alcance, convergiram de forma harmoniosa e complementar os três poderes da República, num exercício paradigmático de entrosamento e sintonia com os anseios da população. Coube inicialmente ao Tribunal da Quarta Região detectar a necessidade de ampliação dos serviços judiciários, encaminhando ao Conselho da Justiça Federal o anteprojeto de lei correspondente. Aquele órgão, analisada e aprovada a proposta, enviou-a ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça, onde, com rigor técnico, foram reavaliadas as proposições e, após manifestação favorável do plenário, o projeto foi remetido ao Congresso Nacional. A Câmara dos Deputados e, logo depois, o Senado da República responderam prontamente a esse anseio da população do sul do país e, com celeridade, aprovaram, sem emendas, o projeto encaminhado. Também o Poder Executivo, sem ressalvas nem delongas, fez por chancelar a decisão legislativa, apondo-lhe a necessária sanção. Entre o encaminhamento do projeto ao Legislativo em janeiro de 98 e a publicação da lei no Diário Oficial da União em junho de 98, mediaram 160 dias. A aprovação da lei é exemplo de que, devidamente informados quanto às verdadeiras dimensões da demanda por serviços judiciários, os poderes legislativo e executivo não recusam ao judiciário o indispensável apoio. Para obter esse resultado, dialogar foi preciso, esclarecer foi preciso, ouvir objeções e refutá-las fundamentadamente, acatar ponderações e adequar propostas, submeter-se ao crivo severo de quem aloca os recursos públicos e necessita de justificações plenas relativamente aos projetos que ampliam despesas. É tarefa indispensável se quisermos assegurar a expansão dos serviços da justiça, garantindo o aperfeiçoamento do Estado de Direito. É por tais considerações que, no momento em que se está ampliando significativamente, quase ao ponto de dobrar sua base, a Justiça Federal de primeira instância nessa quarta região, não se pode deixar de tributar o devido reconhecimento aos dois outros poderes da República pela adesão pronta à proposta encaminhada. É realmente expressivo o resultado obtido com a edição da Lei 9.664. Passando de 71 varas, contaremos agora com 121. A essas se deverão somar em breve mais 15 outras, especializadas em execução fiscal, totalizando no futuro próximo 133 varas na quarta região. Quero aproveitar para dizer que o reclamo por uma terceira vara nessa cidade de Maringá, além de ser justo, provavelmente, senhor prefeito, provavelmente poderá ser atendido, quem sabe, com uma aprovação agora dessas novas 15 varas. Tenho certeza que isso será possível, porque nessa cidade de Maringá, a Justiça Federal sempre contou com o apoio decisivo da comunidade local através de sua administração municipal. As varas federais hoje existentes na quarta região processam um total de quase 500 mil feitos, o que resulta em média mais de 600
mil processos por vara. Como se vê, a ampliação do quadro de varas da Justiça Federal era necessária e é bem-vinda. Irá possibilitar que o cidadão receba a solução de sua demanda com celeridade e eficiência. Aqui em Maringá, onde a primeira vara foi instalada em 12 de junho de 93, tramitam hoje em torno de 12 mil processos, confiados ao juiz federal substituto, Dr. José Giacomo Ximenes, e aos servidores dessa circunscrição. Esperamos que muito breve, mediante concurso de promoção em andamento e a localização dos juízes substitutos recém-impossados, tenhamos essa circunscrição provida dos 4 juízes que lhes correspondem. Parabéns aos colegas, sob cuja responsabilidade funcionarão esses novos serviços da Justiça. Saibam que sua responsabilidade se estende por dezenas de municípios da região desse estado progressista que é o estado do Paraná. São cerca de 1.100.000 habitantes sobre os quais eles exercerão a jurisdição federal. Ainda mais que inaugurar nova vara federal, a solenidade marca a ocasião de homenagearmos um ilustre juiz federal, o colega José Carlos Cal Garcia, recentemente falecido. Embora não fosse natural dessa cidade, ele aqui exerceu boa parte de sua fecunda carreira de advogado, que o levou à presidência da subseção da OAB. Reitor da Universidade Estadual de Maringá, dedicou a essa casa de ensino o melhor de seus esforços e dedicação durante os 4 anos em que a dirigiu. Tendo optado pela magistratura federal, também nela se destacou. Integrante da primeira composição do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, notabilizou-se por julgados de irretocável lógica e de denso conteúdo, sem falar na sobriedade e elegância de seu estilo, dignas de nota. José Carlos Cal Garcia, ao assumir no tribunal, tornou-se também o presidente da sua primeira turma, na qual pontificavam juízes ilustres, a doutora Ellen Grace Nordfleet, atual presidente do tribunal, o juiz Faim Falcão, ex-presidente do tribunal, e o hoje eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça, Ari Pargento. A fidalguia de trato, sempre marcante em Cal Garcia, fez com que os laços de amizade fraterna se estreitassem mais, além do convívio profissional. Mesmo depois de aposentado, sua presença frequente perante o plenário do tribunal, agora como advogado, era ocasião para memoráveis sustentações orais, e depois, já em circunstâncias menos formais, para a prosa agradável do homem bem informado sobre todos os aspectos da vida nacional. Despontavam então a fineza da análise, a fina ironia, também marcas características de nosso colega. A presidência do Tribunal Regional Federal emprestou a feição de dinamismo empreendedor de que já dera amostras anteriormente. O acúmulo de tarefas não lhe roubou, porém, o prazer do convívio ameno com todos que dele se acercavam. Nunca, mesmo em momentos difíceis, alguém o viu abdicar da elegância de postura, do gesto ou da palavra. Deixa-nos Cal Garcia um legado importante de realizações que marcaram de forma significativa a história da Justiça Federal. Essas as razões que levaram o tribunal a prestar-lhe homenagem, dando seu nome ao Foro Federal de Maringá, cidade que adotou de coração. Os colegas que aqui jurisdicionarão têm essa felicidade de contar como permanente modelo e inspiração a figura de um magistrado exemplar, de um jurista da melhor linhagem. Muito obrigado. Convido a ilustríssima senhora Helena Souza Garcia e a sua filha, Selena Cal Garcia, esposa e filha do excelentíssimo senhor juiz federal José Carlos Cal Garcia, para efetuarem o encerramento da placa em homenagem ao eminente magistrado, patrono da circunscrição judiciária de Maringá. Nós, da família Cal Garcia, agradecemos esta homenagem
e nos sentimos profundamente honrados e sensibilizados. Nossa caminhada não tem sido fácil, porque na missão que lhe coube conosco, como companheiro e pai, ele foi a nossa terra, a nossa firmeza, a inspiração e luz para todas as situações. Nesta existência, tivemos a graça de possuir um sol que em momento algum de nossas vidas deixou de estar presente, com sua luz sempre forte, aquecendo e orientando nossas almas. Deus nos enviou esta última batalha no sentido de estreitar ainda mais os nossos laços. Foi com certeza a mais dura e a mais difícil das lutas que já travamos. Tentamos entender e aceitar o fato de que o ser humano, mesmo tendo conquistado os céus e o espaço, torna-se muito pequeno e frágil perante as doenças. Buscar a cura para o mal ainda desconhecido do homem gera convivência com o sentimento de impotência do ser humano. Mas também aqui recebemos a graça de conviver estes 4 meses com um grande guerreiro, que com a bravura e a firmeza de sempre, lutou até o seu último instante, como tão bem colocou o Dr. Neff, que realmente ele, até o último instante, ele sempre dizia: eu posso não vencer esta batalha, mas eu não vou me entregar. Por isso, em nossas vidas e em nossos caminhos, sempre existirão os ideais de justiça, os valores e a bravura que fizeram de meu pai um grande homem. Rogamos a Deus que seu caminho continue muito iluminado, porque esta luz que nos dará alento e conforto para suportar sua ausência física. É um amor que não se consome com o tempo, e desta forma sempre poderemos nos encontrar com Ele. Dizem que quando existe amor, as almas se buscam até em sonho. E são momentos como esse, que hoje estamos vivendo aqui, que certamente nos fazem, todos os seus colegas de profissão, todos os seus amigos aqui presentes de longa data, são momentos como esse que nos farão ultrapassar essas barreiras do tempo e podermos unir as nossas almas com a dele nesses encontros que realmente serão eternos. E eu gostaria de finalizar com algumas palavras de uma canção da América, do Milton Nascimento, que para mim sempre foi alguma coisa especial. E hoje se torna mais especial ainda, porque nós temos que acreditar, nós da família, temos que acreditar nisso. Mesmo que o tempo e a distância digam não, sempre ouviremos sua voz em nossos corações. Sempre sentiremos suas mãos em nossas mãos. Pois seja o que vier, venha o que vier. Qualquer dia, amigo, eu volto a te encontrar. Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar com certeza. Um grande beijo, meu pai. Nosso orgulho, a nossa admiração e a certeza de que valeu muito a pena sermos a sua família, o nosso companheiro e o nosso pai. Muito obrigada. Convido agora o excelentíssimo senhor juiz Manuel Lauro Volkmann de Castilhos, o regedor-geral do Tribunal Regional da 4ª Região, o excelentíssimo senhor juiz federal Neves Cordeiro, juiz federal da direção do Foro da Seção Judiciária do Estado do Paraná, o excelentíssimo senhor juiz federal substituto José Giacomo Gimenez, juiz diretor do Foro da Circunscrição Judiciária de Maringá, para descerrarem a placa de instalação da 2ª Vara Federal dessa circunscrição.